A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 1 Samuel, capítulo 2, 3 e 4. Temos então aqui no capítulo 2 o cântico de Ana, um cântico de louvor ao Senhor em agradecimento por ele ter cumprido o voto, por ele ter abençoado o voto que Ana havia feito. Ana havia cumprido também esse voto, colocando Samuel para servir na casa do Senhor, no tabernáculo que estava em Siló. Nessa altura ainda não era um templo, era ainda o tabernáculo que o Senhor havia dado instruções a Moisés para construir. E temos então depois aqui a história dos filhos de Eli, que era o sacerdote que estava servindo na casa do Senhor na altura, mas que tinha aqui dois filhos que faziam tudo o que era mau aos olhos do Senhor. O Senhor então levanta o profeta e decreta um juízo sobre os seus filhos, sobre Eli e sobre toda a descendência, por eles terem havido corrompido daquilo que era o caminho e a vontade do Senhor. No capítulo 3 temos um jovem Samuel que começa então a ter as suas experiências com Deus. O Senhor fala a Samuel durante a noite por 3 vezes. À terceira vez ele então percebe, porque Eli lhe disse que era o Senhor que falava com ele, e então o Senhor lhe dá mais uma vez uma mensagem de juízo contra então os filhos e a família de Eli. No capítulo 4 temos então o Israel a ir à luta contra os filisteus. Claro que estamos a falar de um Israel diferente daquele Israel que conquistou a terra lá em Josué. Deus agora havia se afastado do povo, então eles estavam ali por sua conta, por sua sorte, e eles são derrotados aqui pelos filisteus uma primeira vez. Depois agarram na arca e levam a arca do Senhor. Os filhos de Eli levam a arca do Senhor para a guerra, achando que a arca serviria como um amuleto que lhes daria vitória, assim como uma cruz ou como um amuleto que as pessoas às vezes usam achando que aquilo iria servir para alguma coisa. Claro que não serviu de nada, pois o Senhor estava longe daquele povo. O pecado daquele povo, daqueles sacerdotes, fazia com que o Senhor não os ouvisse e não os livrasse do povo. Então a arca do Senhor foi então capturada, os filhos de Eli foram mortos, assim como ele havia perdido lá atrás. E quando o mensageiro chega para dizer a Eli que os seus filhos haviam sido mortos e que a arca teria sido capturada, ele cai da cadeira, parte o pescoço e morre também. Temos então aqui o versículo que eu gostaria de destacar, é o versículo 3 do capítulo 3 também, que diz assim: e ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor, no qual estava a arca de Deus, e Samuel estava dormindo. Vemos como que os mandamentos do Senhor e as ordenanças do Senhor estavam longe desse sacerdote e dessa equipa que ministrava ali no santuário, no tabernáculo. A palavra do Senhor foi bem clara: a lâmpada tinha que arder continuamente. Mas aqui já havia uma outra regra, uma outra lei. Se acendia a lâmpada durante uma determinada altura do dia e depois se apagava, ou seja, o homem já tinha dominado aquilo que Deus havia feito segundo as suas regras. Quantos de nós não estamos assim também? Acendemos a nossa lâmpada quando vamos à igreja. Quando saímos da igreja, podemos apagá-la. Acendemos a nossa lâmpada quando estamos perto de pessoas crentes e pessoas cristãs, mas quando estamos perto das pessoas do mundo, apagamos a lâmpada e nos tornamos trevas como éramos antigamente. Ou como continuamos ainda a ser, alguns de nós, trevas disfarçadas de luz. Que a gente possa ser como o Senhor disse, que a nossa lâmpada nunca se venha a apagar, que o brilho e a luz do Espírito Santo venha sempre brilhar na nossa vida, e não em part-time, não em determinados lugares ou determinadas alturas, mas que o seu brilho e a sua presença em nós seja algo constante. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.